Este queijo é demais, como é que tu escolhes? O queijo. Aprendi com o meu avô, que aprendeu com o avô dele. E estes enchidos? Tirei um curso de mestre fumeiro. Os melhores queijos enchidos estão sempre ao melhor preço no Intermarché. Proteja-se, faça as suas compras em segurança. Intermarché, juntos, o que é mais importante. Boa noite. Portugal registrou hoje o número mais baixo de infecções Covid-19 desde o Natal. São assim mais 1.677 novas infecções. É uma descida de cerca de 52% em relação ao último domingo. Na evolução dos casos ativos é clara também a tendência acentuada de descida desde que se registou um pico ali acima, com mais de 181 mil casos. Hoje há 105.119 casos ativos. O número de óbitos volta também a descer. Morreram mais 138 pessoas com Covid-19 em Portugal. As pessoas internadas são agora de 4.826, significa menos 24 do que ontem. Nos cuidados intensivos são menos também 8 doentes, o que significa uma descida abaixo dos 800. Os diretores hospitalares dizem que o próximo desconfinamento deve ser por fases, sem precipitações, e apesar da descida da mortalidade e da pressão nos internamentos, isso ainda não se traduz para já num alívio nos cuidados intensivos. A situação dramática que o país vivia e ainda vive levou a que estamos a praticar uma medicina de limite, no limite. Não só somos poucos, como estamos todos muito cansados. 1, 2, 3. Uma prática habitual e que exige a perícia de 7 profissionais. Até à semana passada, esta enfermaria era um espaço dedicado à pneumologia. Está agora convertido numa unidade de cuidados intensivos. Aqui só restam 2 vagas. O problema é que essas camas não podem ser ocupadas. Estão 2 camas vazias, de 10, e está dependente unicamente de equipa de enfermagem, de recursos humanos de enfermagem para avançarmos com a abertura dessas 2 camas adicionais que são tão precisas. Neste espaço estão internados 8 doentes com Covid-19, todos acima dos 65 anos. No entanto, há outras UCI com doentes mais jovens e sem patologia associada. No Hospital de Santa Maria já são 8 as unidades de cuidados intensivos e preparam-se para abrir a 9ª no Polivalente, que pertence ao mesmo centro hospitalar. Houve, no fundo, que fazer uma redistribuição de recursos, mobilização de recursos de uns serviços para outros, formação desses recursos. O hospital alargou a capacidade até onde podia. As 120 camas de enfermaria em novembro passaram a mais de 300 em janeiro. Mercê também deste crescimento absolutamente quase exponencial dos casos e da necessidade de internamento e de alocar recursos, tivemos que tomar medidas um pouco mais drásticas, nomeadamente envolvendo a área da cirurgia de ambulatório. Para já, em Lisboa e Val do Tejo, região que há 2 semanas estava fortemente pressionada, a situação está agora mais controlada. O número de novos casos diminuiu, também a quantidade de pessoas nas urgências também é menor, seja nos hospitais, seja nos cuidados de saúde primários. Em uma semana, foram menos 497 os internamentos em enfermaria na região de Lisboa e Val do Tejo. Já em UCI, não se pode dizer o mesmo, foram mais 4 os doentes críticos internados. Quer os doentes que lá estão demoram algum tempo com os seus tratamentos, quer porque algumas das pessoas que estavam internadas é previsível que entrem em cuidados intensivos e, portanto, aí temos que continuar com algumas cautelas, e também a questão da mortalidade, que ainda não baixou tanto como nós gostaríamos e desejaríamos. Mesmo que a situação esteja a melhorar, o presidente da Administração Regional de Saúde de Lisboa e Val do Tejo diz que ainda é cedo para aliviar as medidas de proteção. Aterraram hoje em Lisboa as equipas médicas vindas do Luxemburgo e da França para ajudar Portugal no combate à pandemia. As 2 equipas vão prestar ajuda nos cuidados intensivos dos hospitais de Évora e Garcia de Horta, em Almada, nas próximas 2 semanas. A Air France trouxe ao início da tarde a equipa francesa. Vieram de Paris 4 profissionais,
uma médica, 3 enfermeiras. Uma delas é filha de pais portugueses. Preparam-se para guarnecer as equipas dos cuidados intensivos do Garcia de Horta, em Almada. Vão ser recebidas no hospital esta segunda-feira pelo secretário de Estado Lacerda Salles e pela embaixadora de França em Portugal. Primeiro tinha chegado a equipa do Luxemburgo. De manhã aterrou em Lisboa com 2 médicos e 2 enfermeiros. Vão reforçar as equipas dos cuidados intensivos do Hospital de Évora. Mas a recepção de Lacerda Salles está marcada para terça-feira à tarde, também com o embaixador do Luxemburgo em Portugal. O primeiro-ministro António Costa defendeu na rede social Twitter os progressos e a redução significativa de novos casos e internados e agradeceu o apoio no combate à Covid-19. O governo classificou este como um importante apoio nos tratamentos a doentes em hospitais com elevada pressão de cuidados intensivos e prevê que ambas as equipas permaneçam 2 semanas em Portugal. As novas estirpes do coronavírus estão a obrigar os países europeus a reforçarem os controlos fronteiriços e a acelerarem também o processo de autorização de novas vacinas. Em Portugal foram administradas mais quase 19.000 vacinas, num total de 523.349. Com a vacinação completa, contam-se hoje 194.530 pessoas. Entre as vacinas que estão no pacote da União Europeia, ainda não está incluída a vacina russa, a Sputnik V, mas já está a ser usada em 23 países. Hoje também o Reino Unido chegou já aos 15 milhões de britânicos vacinados, pelo menos com uma dose. Desde que a 6 de dezembro Margaret Keenan recebeu a primeira vacina, milhões de doses foram administradas no Reino Unido. 2 meses depois, o governo britânico faz um balanço muito positivo desta campanha de vacinação, a primeira a arrancar na Europa. Today, we have reached a significant milestone in the United Kingdom's national vaccination programme. This country has achieved an extraordinary feat, administering a total of 15 million jabs into the arms of some of the most vulnerable people in the country. O país foi o primeiro do mundo a aprovar e a administrar a vacina da Pfizer-BioNTech. Mas só 3 vacinas foram, entretanto, autorizadas no espaço comunitário, todas de fabrico europeu ou americano. Há 8 que estão a ser administradas, entre elas 4 chinesas e 2 russas. A Sputnik V, por exemplo, está a ser usada em 23 países no mundo, mas ainda não recebeu luz verde da Agência Europeia do Medicamento. Desconfiança científica ou resquícios da Guerra Fria estão a atrasar a vacinação no Ocidente. Ученые-биологи изобрели вакцину. Хочу обратить ваше внимание, вот это не единственное достижение. Не единственное. У нас много достижений. И это начинает уже раздражать. Вот отсюда появляется политика сдерживания. As mutações do SARS-CoV-2 estão a acelerar o processo de autorização das novas vacinas. As estirpes britânicas e sul-africanas são comprovadamente mais contagiosas e letais. A sul-africana, por exemplo, tem a capacidade de voltar a infectar. The South African variant, which tells us that prior infection does not protect you against reinfection, at least with this particular variant. Somewhat good news is it looks like the vaccine is better than natural infection in preventing you from getting reinfected with the South African isolate. Com essa preocupação, a Alemanha reforça os controlos fronteiriços com a República Checa e a Áustria para tentar conter a propagação das novas estirpes. Apenas cidadãos nacionais ou estrangeiros com residência fixa no país podem passar. A grande maioria dos novos casos registados na Alemanha está associada ou à variante sul-africana ou à britânica. Fiscalização no confinamento, no Dia dos Namorados. Quem decidiu ir à praia com toalha estendida regressou a casa com multas de centenas de euros. O Ministro das Finanças garante que vai manter os apoios à economia, custe o que custar, enquanto durar a pandemia. Em entrevista à Antena 1 e ao Jornal de Negócios, João Leão afirmou ainda que a TAP deve precisar mais do que os 500 milhões inscritos no orçamento do Estado. Mais dinheiro para a TAP e talvez mais do que o previsto no orçamento de Estado para este ano.
para além do que o Estado já injetou. Os 1.200 milhões de euros não vão ser suficientes, vai ser preciso montantes adicionais, mas que estão agora em análise. Será que vai? Aliás, no Orçamento de Estado já tínhamos previsto mais de 500 milhões de euros. Admito que o valor possa ter que ser reponderado, porque neste momento a pandemia está a ter um impacto muito mais forte. Em contexto pandémico, os apoios às empresas não vão faltar, garante o Ministro das Finanças. Enquanto tivermos a pandemia e enquanto a atividade económica estiver condicionada, os apoios se mantêm. E, portanto, isso não interessa custo ou custar. E a evolução do desemprego e do emprego teve, não só nas previsões do Governo, mas também de outras previsões, um comportamento muito melhor do que era esperado. E isso mostra o sucesso das medidas que tivemos e também o esforço por parte das empresas e dos trabalhadores. Em entrevista à Antena 1 e ao Jornal de Negócios, João Leão não se compromete com a meta de um crescimento de 4,1%, porque ainda é cedo para avaliar o impacto da pandemia, mas antecipa um cenário otimista. Portugal vai ter um crescimento bastante robusto, mas esse crescimento vai ser essencialmente a partir do segundo semestre. Vamos ter o primeiro trimestre, que indica de queda da atividade económica face ao trimestre anterior, um segundo trimestre de transição e depois, a partir nas estimativas, espera-se que a partir do verão se assista a um crescimento bastante robusto. Em relação às moratórias dos empréstimos bancários, o Ministro admitiu que possam ser alargadas para lá de setembro, ainda que de forma mais seletiva. Jerónimo de Sousa insiste que Portugal deve comprar vacinas a outros fornecedores, além das que são distribuídas pela União Europeia. O secretário-geral do PCP esteve no Algarve, onde defendeu que o confinamento não é a solução para a pandemia e acusou o governo de não cumprir os orçamentos aprovados no Parlamento. Tem sido uma voz constante contra o estado de emergência e em pleno confinamento geral, num comício ao ar livre, em Faro, Jerónimo de Sousa insiste que o problema não se resolve fechando tudo. Apresenta soluções. Avançar com a vacinação, aumentar o rastreio e a testagem de contactos e reforçar os profissionais de saúde no SNS, proteger os seus trabalhadores que continuam a trabalhar e avançar com medidas que permitam abrir o mais rapidamente possível. Não é com o confinamento que resolvemos o problema. Pede uma vacinação mais rápida e culpa os constrangimentos da União Europeia pelo ritmo lento do processo. O que exige que o nosso país assuma a opção soberana de diversificar as compras das vacinas autorizadas pela Organização Mundial de Saúde e outras farmacêuticas. O secretário-geral do PCP lembra que o Parlamento aprovou propostas dos comunistas de apoio a setores atingidos pela pandemia, mas diz que não estão a ser executadas. O governo subverte e contraria mesmo o que a Assembleia da República votou. O orçamento do Estado, o orçamento suplementar e as leis, através de subterfúgios. Isto é escandaloso. Críticas feitas num encontro com pequenos e médios empresários do Algarve. Mas a questão está em saber com que isto está pior que a economia aqui na região. Onde Jerónimo de Sousa alerta que a economia está a ter uma quebra ainda superior à do resto do país. Várias empresas em Portugal estão a usar novas técnicas para motivar os trabalhadores. Entre as soluções encontradas estão, por exemplo, aulas de ginástica, consultas de psicologia e até a entrega de cabazes. O entra e sai já não existe nesta empresa há quase um ano. As luzes são ligadas apenas para a entrevista. Desde que iniciou a pandemia que as pessoas estão completamente em teletrabalho, portanto é uma nova realidade que nos vamos habituando. A realidade que enviou milhares de pessoas para casa. Nesta empresa, em Lisboa, até cadeiras foram emprestadas. À falta de gente, as contas da luz e da água baixam. Em casa, pelo contrário. Estamos a estudar neste momento, também como participar um benefício ligado à parte da eletricidade, porque também acaba por ser uma realidade que as pessoas, estando mais em casa, têm um maior consumo. Nós, não estando a ter esse consumo aqui no escritório, acabamos por tentar verter isso para os nossos colaboradores também. Nesta outra empresa, em Lisboa, também falta gente. Os calendários não são atualizados, as paredes lembram um escritório com mais vida. Com a pandemia, foi disponibilizado apoio psicológico. Com toda esta ansiedade que a pandemia tem gerado, começámos a sentir que as pessoas estavam desconfortáveis. Toda esta questão de teletrabalho, os filhos, portanto, é muita informação para gerir, muito tempo em casa.
E de facto nós começámos a sentir nas pessoas que havia ali uma necessidade de um acompanhamento. Havia massagens, consultas de nutrição e até aulas de yoga. Algo que agora ficou no passado. É uma memória agora. É uma memória, exatamente. Agora é tudo remoto. Em 2019 sorria para a fotografia. Hoje Filipa está em casa em teletrabalho. Olá, Filipa. Olá! Prepara-se para uma aula da empresa, yoga. Patrícia, já vais ter a criança hoje? Participa também pelo convívio. É um momento em que nós estamos todos juntos e, portanto, isso é muito importante, sentirmos de certa forma perto uns dos outros. Perto uns dos outros pelo computador, como esta empresa sediada na Maia. Aulas de yoga, aulas de xadrez, PT, e fizemos também a festa de Natal, fizemos uma festa para as crianças que já era normal fazermos e que é muito apreciada. Festa para as crianças também virtual, não é? Em casa. Mas há outra forma de motivar quem agora trabalha em casa. Olá, boa tarde. Oh, ok, obrigado. Raul Neto recebe todos os meses uma recompensa. Tem um pote de doce. Nada mal. Nada mal. Nós sempre estamos recebendo algo para ajudar nesse confinamento dentro de casa. We're sending every month this basket of fruits. And actually today we sent a less healthy gift, but very nice one, very sweet one, Boltzkubeling, to everybody to have a small celebration in the weekend, right? So because everybody is at home and then your kids have a small treat. Em casa, como 150 mil funcionários desta multinacional que deu 250 euros para o que fosse necessário. Deu imenso jeito, porque dava para comprar secretárias, dava para comprar tudo o que fosse material de escritório, gastarmos o plafond, estávamos à vontade. Mas não foi só. A Casa-Mãe na Alemanha atribuiu a todos os colaboradores, aos que não têm funções de gestão, um prémio no valor de 750 euros pelo reconhecimento do seu compromisso e pelo seu esforço na performance durante este contexto da pandemia. Vamos ser sinceros, não é? Uma remuneração é sempre uma remuneração e, portanto, foi um bom prémio adicional. Esforços para manter presente nas empresas a alma de quem as faz. A população de Lindoso e Ponte da Barca está indignada com o encerramento da fronteira com Espanha. O controle fronteiriço mantém-se até 1 de março devido à pandemia. Num ato simbólico, a Câmara Municipal de Ponte da Barca retirou da fronteira todo o material autárquico que reforçava este impedimento da passagem. No local ficaram apenas os blocos de betão das infraestruturas de Portugal. O autarca, empresário e trabalhadores transfronteiriços não se conformam com a decisão do Ministério da Administração Interna em manter este ponto encerrado. Não percebem porque não foi incluído nas 16 passagens fronteiriças que estão total ou parcialmente abertas durante o período de pandemia. Há 100 anos que não morria tanta gente em Portugal, milhares de mortos num só mês obrigaram à multiplicação de contentores frigoríficos para tentar armazenar corpos. Eleições na Catalunha, com afluência reduzida, foram montadas assembleias de voto em mercados, praças de touro e até no estádio do Barcelona. Quem estava nas mesas de voto tinha que estar equipado com proteção individual. Infectados com Covid-19 e confinados puderam também votar presencialmente. Reportagem da correspondente em Espanha, Daniela Santiago. Membros das mesas vestidos como os profissionais das unidades de cuidados intensivos, assembleias de voto em mercados, salões de casamento, polidesportivos e praças de touros. Até o estádio do Barcelona abriu portas para os eleitores da zona. Aqui estamos mais seguros que incluso na calle. No sé, miedo, yo no tengo ninguno. La gente guarda la distancia y está muy bien, no lo he visto mal. Pela quarta vez em 9 anos, os catalães foram chamados às urnas em plena pandemia e com a possibilidade dos infectados e confinados votarem presencialmente 1 hora antes das urnas fecharem. Tengo cierto miedo y cierto reparo. Lo que pasa es que es un deber cívico y por lo tanto pues vengo a votar.
pero creo que no es lo más adecuado. Nas eleições mais insólitas desde 1980, o tema independentismo que marcou a última década ficou em segundo plano. À pandemia junta-se o desencanto político. La mayoría de la gente que confió en que unos supuestos líderes le llevaran al sueño y al deseo de la independencia, pues han visto que no se ha cumplido ninguna de las expectativas, más bien hemos ido hacia atrás. Há quem defenda mais luta pela separação de Espanha. Volver a las manifestaciones multitudinarias, a la presión de las calles, para que el soporte internacional, porque ahora mismo Europa no mira hacia Cataluña. E quem mete as mãos no fogo pela unidade. Cataluña pertenece a España. Les guste a ellos ou não les guste a ellos. Com 10 candidatos, a eleição mais fragmentada de sempre promete manter um cenário difícil quanto à governabilidade do Executivo, que deverá nascer a partir desta segunda-feira. Daniela Santiago, RTP, Espanha. As sondagens e os primeiros resultados revelam para já um empate técnico entre três partidos: Partido Socialista Catalão, os Independentistas, Esquerda República e Juntos pela Catalunha. Mais uma vez, vai ser necessário contar todos os votos e aguardar pelas negociações para perceber como vai ser o novo governo. A acompanhar a contagem dos votos está a Daniela Santiago. Boa noite. Como os catalães já estão habituados, o suspense deverá manter-se ainda nas próximas horas e também nos próximos dias ou semanas. Como sabemos, nos últimos anos tem sido difícil formar governo na Catalunha e os primeiros números indicam também alguma dificuldade. Vemos que os independentistas terão maioria nos 135 lugares do Parlamento catalão. O Partido Socialista, que apostou tudo com o candidato Salvador Illa, que até há 2 semanas era o ministro da Saúde espanhol, que pode ter uma boa votação, mas não conseguir formar governo, porque vemos aqui os outros partidos a perderem muitos lugares, o Partido Popular a ter aqui uma derrota forte e o Ciudadanos também a ser ultrapassado, poder ser ultrapassado pelo Vox. E essa é a surpresa também da noite. A extrema-direita, depois de ter tido um forte assento parlamentar na Andaluzia, no Parlamento espanhol, sendo a terceira força política, entra agora também em força numa região marcada pela luta independentista. Há muito ainda por ver nestas 13ª eleições para tratar então dessa 13ª legislatura. Eu diria que umas eleições que não são boas para supersticiosos. Donald Trump foi absolvido no processo de destituição por incitamento à insurreição. Apenas 57 senadores consideraram o antigo presidente culpado do assalto ao Capitólio, onde morreram 5 pessoas. Donald Trump responde, diz que chegou assim ao fim mais uma caça às bruxas promovida pelos democratas. Reportagem do correspondente nos Estados Unidos, João Ricardo Vasconcelos. Ms. Baldwin, guilty. O julgamento foi rápido, durou apenas 5 dias e o voto de 57 senadores não foi suficiente para condenar Donald Trump. Era necessária uma maioria qualificada de 2/3 e apenas 7 republicanos votaram ao lado dos democratas, acreditando que o antigo presidente incitou a insurreição que tomou conta do Capitólio no dia 6 de janeiro. 5 pessoas morreram no ataque. He deserves to be convicted, and I believe he will be convicted in the court of public opinion. He deserves to be permanently discredited, and I believe he has been discredited in the eyes of the American people and in the judgment of history. Donald Trump reagiu em comunicado. Voltou a piscar o olho a uma recandidatura, escrevendo que o momento histórico, patriótico e belo só agora está a começar. Afirmou ainda que esta destituição foi mais uma etapa da caça às bruxas promovida pelos democratas. O antigo líder da maioria republicana no Senado, Mitch McConnell, votou pela absolvição ao achar que um presidente que já não está em exercício não pode passar por um impeachment, mas admitiu os comportamentos criminosos de Donald Trump e acha que ele ainda pode ter que responder nos tribunais. This was an intensifying crescendo of conspiracy theories orchestrated by an outgoing president who seemed determined to either overturn the voters' decision or else torch our institutions on the way out.
Mesmo depois desta destituição, Donald Trump pode não livrar-se de problemas. O Congresso norte-americano pode ainda invocar a 14ª emenda, que impede que pessoas acusadas de insurreição venham a ocupar cargos públicos. E ainda existem os inquéritos crime em curso. O Estado da Geórgia investiga a possibilidade de fraude eleitoral por Donald Trump ter pedido ao secretário de Estado que inventasse 11.800 votos a seu favor. No estado de Nova Iorque decorrem inquéritos relacionados com fraude fiscal, seguros e gestão imobiliária. Dê por onde der, Donald Trump já fez história ao ser o único presidente norte-americano que alguma vez respondeu em 2 processos de destituição. Ricardo Guerreiro e João Ricardo de Vasconcelos, RTP, Washington. O setor da aviação e fabrico de aviões foi uma das principais vítimas económicas da pandemia. Em Toulouse, coração da indústria aeronáutica de França e da Europa, estão em perigo 30 mil postos de trabalho. Apesar das ajudas de emergência, muitas empresas estão já a acelerar os planos sociais. A reportagem é da correspondente em França, Rosário Salgueiro, com Jaime Guilherme. Sentiment de déception parce qu'on a fait beaucoup pour l'entreprise. A decepção do local, uma semana depois de ter perdido o emprego numa empresa subcontratada da Airbus. On recevait l'avion vide et on installait tous les sièges, en fait tout ce qui est à l'intérieur, quoi. Donc on s'occupe sur les A350. Este antigo chefe de equipa tem dificuldade em aceitar a decisão do empregador, mas admite compreender as razões. C'est le motif économique, on n'avait pas assez de travail sur la chaîne de montage. Donc du coup on était 27, mais on devait être 5 à travailler. Com os aviões no chão por causa de uma retoma que tarda, muitas empresas estão a acelerar os planos sociais. Estão em perigo, na indústria da aeronáutica, 30 mil postos de trabalho. Attention, t'as l'autre partie du... Ils utilisent l'opportunité de la crise pour restructurer la filière. C'est avant tout leur objectif. A denúncia de Christophe Loré, delegado sindical, trabalhador há mais de uma década na Airbus. O gigante europeu de aeronáutica não renovou contratos a 2 mil recibos verdes e conta despedir 5 mil funcionários dos quadros. Une pression sur l'ensemble des salariés, en fait. Mais ce qu'il faut bien dire aussi, c'est que face à cette situation inédite, il y a aussi des aides gouvernementales qui sont elles-mêmes aussi inédites. As respostas da Airbus sobre as questões laborais e sobre o estado económico do maior produtor europeu de aeronáutica, solicitadas pela RTP, deverão chegar dia 18, quando forem apresentadas as contas de 2020. O Estado francês avançou já com um programa de emergência de 8 mil milhões de euros para toda a indústria. O desemprego técnico é pago na totalidade, uma vitamina que tem permitido a muitas empresas susterem a queda. Eu acho que a crise económica ainda estamos no início. Carolina é gestora de projetos numa grande empresa que continua a trabalhar para a Airbus. Conhecedora do setor, acredita que o pior ainda estará para aterrar em Toulouse. Quando se começar a pedir que haja reembolsos, quando as moratórias começarem a deixar de ser regra, a retoma só vai ser feita, na minha perspectiva, quando de forma consistente e um pouco sincronizada e de forma homogénea todos os países conseguirem recuperar-se e vai haver... Enquanto esperam a desejada retoma, as empresas como aquela onde trabalha Carolina, com alguma saúde financeira e com os apoios do Estado, vão gerindo os trabalhadores. A jovem gestora portuguesa já esteve em layoff. A redução de salário foi muito reduzida, foi mínima. Já fez formação especializada na indústria nuclear. Agora continua a fazer projetos de aviões comerciais do futuro, mas em teletrabalho, como nos mostra nestas imagens feitas em família. Que em termos psicológicos, para muita gente está a ser difícil. Está a ser difícil porque deixa de haver horários. E neste momento não está a ser difícil ter essa metodologia, esse rigor connosco próprios para nos desligarmos. Trabalhadores e empresários aguardam com ansiedade a retoma da aeronáutica. Jaime Guilherme e Rosário Salgueiro, RTP, Toulouse, França. Os problemas do confinamento nas crianças, como é ter 11 anos, ser infectada com Covid e ficar com o mundo inteiro reduzido num só quarto. Reportagem mais à frente no Telejornal.
A pandemia levou a leitura a mais favelas no Brasil. Depois de um ano de confinamento, várias crianças conseguiram aprender a ler e a escrever. Reportagem no Rio de Janeiro. Temos também daqui a pouco o comentário do domingo, João Soares e Miguel Poiás Maduro. Para já um brevíssimo intervalo, são cerca de 3 minutos. Até já.